Novo prazo para repatriação de recursos pode ser votado na próxima semana. Texto das 10 medidas de combate à corrupção volta à Câmara por determinação judicial. Mudanças no ensino médio já começam a valer em todo o país. Cresce o número de assassinatos de mulheres no Brasil. E na quarta reportagem da série da reforma da Previdência, veja as mudanças para as aposentadorias de servidores, professores e policiais civis. Olá! O presidente do Senado anunciou que o projeto que reabre prazo para repatriação de recursos deve ser votado já na próxima terça-feira. A proposta é importante para reforçar o caixa dos estados. Eunício Oliveira também informou aos jornalistas que não vai mais tramitar na casa a PEC do senador Romero Jucá, apresentada ontem para impedir que os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal fossem responsabilizados por atos estranhos ao exercício de suas funções. Esse projeto podia ser interpretado como interesse pessoal, causa própria do presidente. Eu pedi ao senador Romero, fiz um apelo a ele ontem e ele retirou o projeto. Então o projeto não existe mais. A repatriação precisa ser pautada e publicado no Diário Oficial da Casa. A pauta ou é regime de urgência de todos os pedidos dos líderes ou pauta do que o presidente faz de ofício. Então essa é uma pauta de ofício que eu já mandei pautar agora para publicar e na terça-feira nós vamos fazer a votação no compromisso que nós fizemos ontem, inclusive na reunião com os governadores. Eunício Oliveira também devolveu hoje para a Câmara o projeto de lei com as 10 medidas contra a corrupção. O texto original foi de iniciativa do Ministério Público Federal e causou polêmica durante a votação pelos deputados por causa de uma mudança que previa maiores punições para o abuso de autoridade. O presidente do Senado cumpriu decisão do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. Ele entendeu que a proposta não tramitou da maneira correta. Caso seja aprovado novamente na Câmara, o texto volta ao Senado. E na sessão de hoje, o plenário debateu em primeiro turno 3 propostas de emenda à Constituição. Uma das propostas prevê medidas para diminuir a burocracia fiscal e tributária, principalmente para os pequenos municípios, garantindo a eles normas simplificadas para balancetes e prestação de contas. É a chamada PEC da desburocratização, resultado do trabalho de uma comissão de juristas criada pelo Senado. Os senadores também debateram a PEC que autoriza a apresentação de emendas ao projeto de lei orçamentária diretamente ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e ao Fundo de Participação dos municípios. Nem sempre os programas e projetos que estão à disposição para receber emenda dos parlamentares são programas e projetos que interessam aos municípios ou são naquelas situações em que eles estão precisando de recursos. Portanto, os municípios têm pedido muito para que a gente pudesse ter um encaminhamento de recursos, principalmente para custeio. A outra PEC que iniciou a discussão em primeiro turno proíbe que o governo edite medidas provisórias que afetem o equilíbrio financeiro e econômico em contratos com a administração pública. Foi aprovado o projeto de lei da Câmara que dá à cidade catarinense de Blumenau o título de capital nacional da cerveja. A proposta, relatada pelo senador Dalírio Beber, segue agora para a sanção presidencial. 1.700.000 jovens brasileiros entre 15 e 17 anos não estão na escola. Metade dos alunos matriculados abandonam o ensino médio antes de concluir o curso. E o aprendizado é muito baixo. Para combater essa realidade, o governo sancionou hoje a reforma do ensino médio. A proposta nasceu como medida provisória em setembro e passa a ser lei que entra em vigor imediatamente. O ensino brasileiro não vai bem nos indicadores, nem nos nacionais, nem nos mundiais. No último PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, realizado com jovens de 70 países, os estudantes brasileiros não alcançaram o nível mínimo para o exercício da cidadania. A lei do novo ensino médio, sancionada pelo presidente Temer, vem com a promessa de melhorar os índices da educação. São 2 milhões de jovens excluídos da educação de nível médio no Brasil, de um total de 8 milhões de jovens. Um IDEB estagnado desde 2011. Um desempenho de português e matemática que é pior do que há 20 anos.
Isso incomoda que uma nação que é a 8ª economia do mundo não pode se colocar na 59ª, 63ª, 66ª posição nos indicadores do PISA, entre 70 países. A principal mudança da proposta é a flexibilização do currículo, que será composto por 2 partes. Nos primeiros 60%, as disciplinas serão obrigatórias, determinadas pela Base Nacional Comum, que será definida pelo Conselho Nacional de Educação. Nos 40% finais do curso, o aluno é que decide o itinerário que quer percorrer em uma de 5 áreas de estudo: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas ou formação técnica e profissionalizante. Cada escola decide os itinerários que vai oferecer. O texto também estabelece o prazo de 5 anos para que as escolas aumentem a carga horária anual de 800 para 1.000 horas, ou seja, 5 horas de aula por dia. E depois, continuem aumentando progressivamente, até chegar a 1.400 horas, ou horário integral. Quanto mais tempo o aluno ficar na escola, mas com atividades direcionadas e organizadas, ele vai ter um aprendizado muito melhor. O governo deverá repassar recursos aos estados para a implantação do horário integral por 10 anos, e não apenas 4, como era a proposta original. Eu recebi diversos governadores que vieram questionar que 4 anos seria um tempo muito curto para que eles pudessem adequar o sistema parcial para o sistema integral do ensino médio. Então eu conversei com o ministro da Educação, inclusive com a área econômica, e vimos que é possível o repasse gradativo. No texto da medida provisória, educação física, artes, filosofia e sociologia não eram matérias obrigatórias. A retirada dessas disciplinas era uma das principais críticas à reforma, mas os parlamentares as trouxeram de volta ao currículo obrigatório. A gente precisa de filosofia, precisa de prática esportiva, precisa de prática artística. Não necessariamente a obrigatoriedade das disciplinas. Seguramente algumas modificações que foram feitas pelo Congresso Nacional também nasceram da própria sociedade. A sociedade que tem presença expressiva, significativa no Congresso Nacional, senhores governadores, foi lá e disse: olha, aqui deve-se fazer isso, fazer aquilo, e acabou saindo uma coisa consensuada que recebe o aplauso de todos. Um levantamento do Observatório da Violência contra a Mulher, que é vinculado ao Data Senado, mostra aumento do número de assassinatos no país. A taxa de homicídios cresceu principalmente entre as mulheres negras e pardas. O observatório foi criado no ano passado para fornecer dados à Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, que é uma comissão permanente do Congresso. O Observatório da Mulher contra a Violência no Senado Federal veio para ficar, vai ser eficiente, vai ser um divisor de águas no que se refere a esse diagnóstico da violência contra a mulher no Brasil. Os pesquisadores tomaram como base o Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde. Foram coletados dados de 2014 e comparados com os de 2006. A taxa de homicídios se refere ao número de mortes para cada grupo de 100.000 mulheres. Em 2006, a taxa de assassinatos de mulheres no país foi de 4,2. Subiu para 4,6 em 2014. A violência contra mulheres negras ou pardas foi ainda maior. Em 2006, 4,6. 8 anos depois, 5,4. O homicídio de mulheres brancas caiu de 3,3 em 2006 para 3,2 em 2014. É preciso investigar mais isso também. Onde se dão essas mortes? É no ambiente doméstico? É no ambiente externo? É na rua? Por quê? É preciso investigar a questão do racismo, é preciso investigar a questão do racismo institucional. Na distribuição por estados, o levantamento revela que alguns apresentaram taxas de homicídios acima da média nacional. Os índices mais altos são de Roraima, 9,5, Goiás, 8,4 e Alagoas, 7,4. Somente 2 estados ficaram abaixo da média nacional, Santa Catarina, 3,2 e São Paulo, 3,7.
Outras 2 unidades da federação se destacaram pela redução significativa da taxa de homicídios femininos. No Espírito Santo, o índice caiu de 10,3 para 6,9. No Rio de Janeiro, de 6,1 para 5,3. Mas ambos continuam acima da média brasileira. O observatório tentou obter boletins de ocorrência policial, mas 12 estados não forneceram as informações, o que impediu o levantamento. Outra dificuldade é a falta de um padrão nacional de classificação do que é violência contra a mulher. A pesquisa aponta que nós temos que avançar muito, não só no combate à violência contra a mulher, mas também na forma de investigar e ter números confiáveis. Eu acho que está faltando são números confiáveis, porque primeiro, cada estado tem um critério para poder fazer a sua análise e ter os seus dados. E segundo, a sensação que nós temos, e a grande pergunta que essa pesquisa deixa o próprio observatório aumentou a violência contra a mulher ou a mulher hoje está tendo mais coragem de denunciar? É um tabu muito grande falar sobre violência sexual. Quando eu lembro a você que no Código Civil, até pouco tempo, o último Código Civil, sem ser o atual, era uma obrigação conjugal a mulher ter relações sexuais com o marido, e se ela se negasse a isso, ela estava quebrando o pacto conjugal. A percepção de ser vítima de violência sexual e ser vítima de estupro até dentro do casamento é uma coisa muito recente. As mulheres estão se percebendo vítimas agora, donas do próprio corpo e com a possibilidade de dizer não. Se esse problema persistir, dos estados se negarem ou dificultarem o acesso público, eu não diria só ao observatório, mas o acesso público a informações que são informações públicas, não são sigilosas, nós teremos que pensar brevemente numa mudança da legislação que lhes imponha essa obrigação, porque esses dados são fundamentais. A violência sexual é um exemplo da falta de dados confiáveis. O observatório levantou 50.438 casos em 2014, taxa de 48,1 estupros para cada grupo de 100 mil mulheres. Mas, segundo os pesquisadores, apenas 10% dos casos são notificados. E como você acabou de ver, o feminicídio é um problema no Brasil que registra uma das maiores taxas desse crime no mundo. O tema foi debatido hoje em evento da Procuradoria da Mulher do Senado. Num ranking da Organização Mundial da Saúde sobre o assassinato de mulheres, o Brasil ocupa o 5º lugar entre 84 países. O feminicídio, assassinato de mulheres pelo fato de ser mulher, já foi reconhecido na legislação penal brasileira, mas os crimes continuam. A taxa de assassinatos é de 4,8 para cada 100 mil mulheres. O Pauta Feminina discutiu a perspectiva política desse tema. Como o enfrentamento desse problema precisa ser priorizado pela sociedade e pelo poder público. E se a população feminina em geral é vulnerável, para a mulher negra e da periferia, o risco da violência só aumenta. Os mecanismos de controle, eles são muito mais violentos para essas populações periféricas. O que vai controlar a gente é a possibilidade de você ter que sair às 5 horas da manhã, andar 100, 200, 500 metros até um ponto de ônibus, sem iluminação, numa rua esburacada e você ser morta no meio do caminho. Uma das linhas de combate à violência contra a mulher é tentar conscientizar os agressores sobre a necessidade de mudar o olhar sobre as parceiras. Nós dizemos a este homem que há uma outra forma dele dirimir uma contenda familiar, dele dirimir uma contenda com sua esposa, com sua companheira, que não seja violência. No debate, a representante do governo do Distrito Federal falou de uma parceria com o Senado. Para cada contrato terceirizado firmado no Senado Federal, 2% serão destinadas às mulheres vítimas de violência e de modo preferencial às mulheres egressas do equipamento da subsecretaria. A maior justificativa para a gente dizer que o feminicídio, falar do feminicídio como violência política, é que ele é anunciado, né, e o Estado não toma providência.
A TV Senado exibe nesta semana uma série especial sobre a reforma da Previdência. Já mostramos como a proposta altera regras de pensões e benefícios para trabalhadores urbanos e rurais e também o que muda no salário da assistência social. Na reportagem de hoje, as repórteres Dinalva Ferreira e Glauciane Lara explicam como fica a aposentadoria especial e o benefício de servidores públicos. $572.000 servidores públicos aposentados só na União. Em 2016, a Previdência pagou a eles cerca de 68 bilhões de reais. Para quem ainda está na ativa, as regras para se aposentar dependem da data em que virou funcionário público. Quem entrou a partir de 2004, além do tempo de contribuição, tem que atingir a idade mínima. 60 anos no caso dos homens e 55 para as mulheres. O valor do benefício é uma média de 80% dos maiores salários. Já quem entrou a partir de 2013 fica limitado ao mesmo teto do regime geral, atualmente pouco mais de R$5.000. Com a reforma, os servidores públicos terão as mesmas regras que os trabalhadores do regime geral. 65 anos de idade e, no mínimo, 25 de contribuição para homens e mulheres. E com a mesma fórmula de cálculo do benefício. 51% da média dos salários, mais 1% por ano de contribuição. O analista de políticas sociais, Gediel Ribeiro, faz as contas. Pelas regras atuais, aos 65 anos, teria contribuído o suficiente para se aposentar com um benefício de quase 80% do que recebe hoje. Com a reforma, poderia se aposentar na mesma idade, mas com um benefício bem menor. Eu vou ter uma queda brutal de rendimentos caso eu venha me aposentar. Continuar trabalhando e contribuir até os 49 anos? Eu teria que trabalhar até 80 anos, o que é proibido por lei, porque nós podemos trabalhar no Serviço Público Federal até 75 anos. As regras de transição para os funcionários públicos também serão as mesmas do regime geral e valerão para homens a partir dos 50 anos e mulheres a partir dos 45. Nesses casos, terão que pagar um pedágio, ou seja, trabalhar a mais a metade do tempo que faltar para a aposentadoria. De todo esse tempo, 20 anos tem que ser só de serviço público. A proposta também torna obrigatória a previdência complementar para todos os funcionários públicos e dá prazo de 2 anos para que estados e municípios implementem os fundos. Você vai garantir que os servidores públicos passem a ter o mesmo teto do INSS. E segundo, que é claro, é uma medida que diminui despesa. É muito mais importante para os governos estaduais e municipais do que para o governo federal, entendeu? Porque o que eles gastam com inativos é um valor muito elevado. Para Gediel, a reforma não leva em conta a contribuição dos servidores públicos, em média, maior que no regime geral da Previdência. Eu contribuo com 11% da integralidade do meu salário, que é uma cota maior do que os trabalhadores da iniciativa privada. A reforma também acaba com a aposentadoria especial para policiais e professores da educação básica. Hoje eles se aposentam 5 anos mais cedo, com 30 anos de contribuição para homem e 25 para mulher. Os funcionários públicos ainda têm que comprovar 55 anos de idade, caso homem, e 50 se for mulher. Se a reforma for aprovada, o Lelton, que é professor de Geografia do Distrito Federal, vai ter que trabalhar pelo menos mais 10 anos, até a idade mínima de 65 anos. A profissão ela tem uma carga de trabalho, de estresse, de doenças, que desgasta a pessoa com mais intensidade do que outras categorias. Lelton conta que a esposa, também professora, é mais prejudicada pela reforma. Terá que trabalhar no mínimo 15 anos a mais. Para a mulher é muito mais difícil, muito mais difícil. Fora a dupla jornada que boa parte das mulheres tem, né? Além do trabalho, casa, família. Agora, se Lelton e a esposa quiserem se aposentar com salário integral, pela nova regra terão que contribuir até os 74 anos. Fico me imaginando, com 74 anos,
lidando com adolescentes, muito difícil. A aposentadoria de políticos também muda. Desde 1998, eles se aposentam igual ao servidor público. A proposta de reforma inclui os políticos no regime geral da Previdência. Vão ter que cumprir o requisito da idade mínima e dos 25 anos de contribuição. Só 2 casos de aposentadoria especial ficam mantidos, para pessoas com deficiência e para quem exerce atividades insalubres. As regras serão definidas por lei, mas a PEC já determina que esses trabalhadores não poderão se aposentar antes dos 55 anos de idade e dos 20 de contribuição. Militares das Forças Armadas, policiais militares e bombeiros estão fora da reforma, motivo de críticas de outros setores. Aqueles segmentos que têm um grande poder de barganha, né, que conseguem pressionar os deputados, os senadores, né, e fazer valer os seus interesses, esses setores vão ser melhor tratados, né, nessa reforma da Previdência. Os militares entram para a reserva com salário integral após 30 anos de serviço. Na regra atual, contribuem com 7,5% do vencimento para pagar pensão por morte. O Ministério da Defesa não quis gravar entrevista, mas o secretário de Previdência informou que mudanças para os militares virão por projeto de lei. Enquanto isso, o professor Lelton acompanha atento o andamento da reforma da Previdência. A discussão ela precisa ser feita da maneira tranquila, porque não envolve apenas 2 anos, 3 anos. Envolve 50 anos, envolve 100 milhões de trabalhadores. Envolve vidas, com certeza, né? Gerações de vidas. Amanhã, na última reportagem da série, nós vamos mostrar as mobilizações a favor e contra a reforma da Previdência. E você vai ficar sabendo também como será o encaminhamento da proposta na Câmara dos Deputados e aqui no Senado. E lembre-se, todas as reportagens da série estão em nossa página na internet. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado. Obrigado pela companhia. Até amanhã.